Queridos, boa noite novamente. A paz do Senhor a todos e a todas. Bom estarmos aqui na presença de Deus. Amém. Que Deus, essa graça permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E nós temos amor pela palavra de Deus. Nós temos um cuidado especial. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Né? Nós dependemos dessa palavra. Obrigado. Então, peço que você, nesses poucos minutos, peço que você redobre a sua atenção. Vamos nos esforçar para manter nosso foco, nossa atenção. Quando estamos em casa, né, nossa atenção facilmente, a gente se perde, né? A gente se distrai. Nós vamos nos esforçar para juntos mantermos essa atenção aqui. Queridos, estaremos falando hoje, mais uma vez, com o tema santidade, né? O pastor Neto trabalhou esse tema durante o mês de janeiro. E fechando o mês de janeiro, eu achei interessante a gente não mudar nosso tema, né? A gente continuar trabalhando dentro do tema de santidade. E para a gente fechar bem esse mês, começarmos bem esse ano. Então, sugeri que continuássemos mantendo hoje o tema de santidade e a gente refletisse alguns princípios práticos, na verdade, acerca de santidade. Queridos, então vamos lá, vamos dar início, então, a essa palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 15 e 16. Então, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nós vimos aqui, irmãos, nesse texto, um convite para a santidade. E ele diz: segundo é santo quem vos chamou, tornai-vos santos também. Mas de que forma? Aonde? O próprio texto responde dizendo: em todo o vosso procedimento. Então, o aspecto que eu quero chamar a atenção durante toda esta palavra é o aspecto prático da santidade. Certo? É o elemento prático quando nós falamos acerca de santidade. O título dessa mensagem é Santidade Condicionante. E o que vem a ser uma santidade condicionante? É uma santidade necessária. Eu preciso da santidade para alguma coisa. Ela é condicionante. Ela se impõe. Ela exige. Ela é necessária para alcançar alguma coisa. Por isso, uma santidade condicionante. O primeiro aspecto nessa introdução, querido, que eu quero chamar a atenção é que nós, como brasileiros, como baianos, né, aqui em Salvador, Bahia, nós temos uma influência de várias religiões. Nós temos na nossa cultura uma influência de culturas diferentes, religiões diferentes, de práticas religiosas diferentes. E cada uma destas práticas tem em si um aspecto místico muito forte. E muitas vezes, sem percebermos, esses aspectos nos influenciam como nós entendemos a nossa relação com Deus,
como nós entendemos a nossa relação com o Espírito Santo. Ah, Síbel, quer dizer que nós não temos o aspecto místico? Temos também. Porque nós não vemos a Deus. Nós não vemos, né, o Espírito Santo. Nós não sabemos exatamente como ele age. Então, nós também temos um aspecto místico na nossa prática. Mas temos que saber equilibrar isso para que o nosso entendimento acerca de santidade não seja algo místico, como temos aqui no nosso slide. Quando falamos de santidade, não estamos nos referindo especificamente a uma alteração da consciência, ou simplesmente uma transcendência, uma áurea iluminada, uma energia canalizada, pensamentos positivos, evolução espiritual. Quando estamos falando de santidade, nós precisamos ter o cuidado para não associarmos estes conceitos, esse entendimento, a simplesmente algo místico, a algo do outro mundo, uma coisa especial, ou simplesmente um tipo de energia que entrou em mim, que vai me tornando mais santo, e o meu entendimento, o meu linguajar, a minha atitude, acabam se tornando simplesmente algo místico, algo estranho. Veja que o apóstolo Pedro nos chama à santidade, de que forma, aonde? Repita comigo, em todo o vosso procedimento. Repita na sua casa. Santos em todo o vosso procedimento. Né? Então, eu gosto muito da epístola de Pedro, porque ele traz um aspecto muito prático a respeito do evangelho, a respeito da prática, da relação com o outro, da relação com Deus, e também a respeito da santidade. Então, o nosso cuidado é quanto às influências, em primeiro lugar, que nós recebemos. Nós temos uma influência muito forte do catolicismo que vem de Portugal, que é um país católico, e essa influência da relação católica, isso muito nos influencia ainda da forma como nós entendemos muitas vezes o evangelho. Nós temos uma influência de religiões indígenas e das relações dos indígenas com a natureza. Nós temos uma influência grande, sem percebermos muitas vezes, das religiões de raiz africanas. E todas elas têm uma relação especial com a natureza, uma relação especial com as sensações. E muitos ramos, muitas linhas evangélicas, quando tratam de santidade, acabam trazendo um foco muito maior às sensações, aquilo que eu estou sentindo. Um foco grande nas emoções, nas manifestações. Isso são coisas, elementos, aspectos importantes da nossa experiência. Mas lembre que o chamado que nós vemos na Epístola de Pedro é para sermos santos em todo o vosso procedimento. Então, há aqui aspectos muito mais concretos também. Aspectos que têm a ver com a nossa vida diária, com o nosso cotidiano. Não só com experiências, com sensações, não só com emoções, mas aquilo que tem a ver com o meu dia a dia, aquilo que tem a ver com a minha rotina, né? Então, esse é o aspecto que eu quero mais chamar a atenção em toda esta palavra. Veja, a santidade, ela é assim, condicionante, ela é necessária, em primeiro lugar, para quê? A primeira condição da santidade ela é necessária para que eu possa ser diferente do mundo. Como é que eu posso me diferenciar? Como é que eu posso saber que eu sou de Deus e não sou do mundo? Como as pessoas podem olhar para mim e ver diferença em mim?
eu preciso ser santo. A santidade é a condição que eu preciso para que eu possa me diferenciar. Todos nós, queridos, passamos por um processo que a psicologia chama de processo de diferenciação. Ora, o que é isso? Uma mulher que está gestante, ela carrega em si uma outra pessoa. E a percepção, as sensações que esse feto tem é de ser um com a mãe. Mas a partir do momento que essa criança nasce, que esse cordão umbilical é cortado, ela começa a passar por um processo que nós chamamos de diferenciação. Ela percebe que ela é outra pessoa, uma pessoa, e a mãe é outra. Que ela é uma, e o irmão dela é outra pessoa. Que ela age de uma forma, e as suas ações têm consequências, e a mãe age de outra forma, e as ações da mãe têm consequência. E durante toda a vida, nós desenvolvemos psicologicamente, nós desenvolvemos nossa vida nos diferenciando do outro. Eu começo a saber quem sou eu. E eu sou diferente dos meus pais. Quem sou eu? Eu sou diferente dos meus irmãos, diferente das pessoas. Nós nos agrupamos porque temos coisas em comum. Nós buscamos grupos de interesse. Mas eu preciso, é saudável, para que eu possa desenvolver esse processo de diferenciação. Me conhecer, conhecer os meus gostos, os meus interesses e as consequências das minhas ações. A santidade é um processo de diferenciação espiritual. Eu preciso me reconhecer mais parecido com Deus, com Cristo e diferente do mundo. Cada vez mais que eu me santifico, eu me diferencio do mundo. Eu preciso ser santo para ser diferente. Eu preciso buscar a santidade em Deus, para que eu possa me diferenciar do mundo e ser mais parecido com Cristo. A santidade é necessária para que eu possa me diferenciar, né? 1 Pedro, como nós lemos, capítulo 1, versículo 15, se refere, então, a toda nossa forma de ser. Então, essa é uma diferenciação, queridos, profunda na maneira como eu penso, na maneira como eu ajo, como eu escolho, como eu vivo a minha vida. Esse é um processo de diferenciação que se refere a toda a forma de ser, ou, como nós vimos na versão que lemos, todo o nosso procedimento. O verbo grego que está ali nesse texto, no versículo 15, anastrofe, se refere à ação, se refere à maneira de viver, se refere à conduta. Abra comigo, Levítico, capítulo 18. Versos 3 e 4. Levíticos, livro de Levítico 18, versos 3 e 4. Olha o que diz: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis dos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Esse é o processo de não agir como o mundo age, de não guardar os preceitos que o mundo guarda. Esse é um processo de santidade, de diferenciação, de sermos literalmente diferentes do mundo. Abra também Malaquias 3:18.
Diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Para esse processo de diferenciação, eu preciso da santidade. Ela é necessária para que eu possa ser, de fato, diferente do mundo. Também em Gálatas, capítulo 5, nós não precisamos abrir, nós temos ali uma lista das obras da carne e do fruto do Espírito. Aquilo que é carne e aquilo que é Espírito. É sempre um processo de diferenciação, de separação. E isso é santidade. O que nós aprendemos com essa primeira condição? Ora, ser santo é se diferenciar na conduta. Não só aspectos místicos, não só uma coisa especial que você sente, mas aquilo que eu faço na minha conduta. Eu sou diferente do mundo. Eu ajo de forma diferente. E para isso, eu preciso ser santo. Eu preciso da santidade. Eu preciso da ação do Espírito Santo, me tornando mais santo, para que eu possa cada vez mais me diferenciar do mundo. Queridos, a segunda condição da santidade, ela é condicionante no sentido de que ela é necessária para o agir de Deus. Ah, Sibel, quer dizer que Deus só vai agir se eu for santo? Não. Deus é independente. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, independente de mim. Mas Deus decidiu agir em nós e através de nós. Abra em Josué 3:5. Vamos ler Josué, capítulo 3, verso 5. Diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ora, para Deus agir, eu tenho que ser santo? Não, Deus faz o que ele quer. Mas parece haver algumas situações, algumas decisões que Deus toma na sua ação na minha vida, na vida da igreja, que é condicionante à santidade. E Josué disse: olha, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar prontos. Deus quer fazer algo. Tem uma obra que Deus quer fazer. O que cabe a nós? Santificai-vos. Deus vai fazer. Deus vai fazer essa obra. O que cabe a mim é me santificar. O que cabe a nós, como igreja, é nos preparar. Nos santificar para aquilo que Deus quer fazer. E veja, nós já falamos no primeiro ponto, quando a gente fala de santificar, não é simplesmente um sentimento, não é simplesmente uma emoção, não é apenas ajoelhar e orar, mas todo o nosso procedimento. Vamos nos preparar, vamos nos santificar. Deus quer fazer algo novo. Deus quer amanhã, Deus quer fazer maravilhas. Essa já é a vontade de Deus e nós já sabemos que essa é a vontade de Deus. Cabe a nós nos santificar. E muitas destas obras é condicionante à santificação. É necessário que nós nos santifiquemos. Por quê? Porque Deus quer fazer maravilhas. Deus quer agir no nosso meio. Lucas, não precisa abrir, querido. Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Jesus vai ao deserto antes de iniciar o seu ministério. Olha que grande obra Jesus ia começar ali. Jesus já era cheio do Espírito Santo, mas ele vai ao deserto para ser tentado, para jejuar, para orar, para se preparar.
Algo maior Deus queria fazer. Em Atos 2, nós vemos os discípulos aguardando, em oração, juntos, aguardando a descida do Espírito Santo. A obra que Deus vai fazer, as maravilhas que Deus quer fazer. E assim nos parece que em muitos momentos a santidade é condição necessária para Deus agir. O preparo necessário para que o poder seja derramado. O preparo, o terreno necessário para que a ação de Deus possa ser eficaz, completa e plena nas nossas vidas. Amém? Por isso, muitas vezes, a santidade ela é condicionante. E o que nós aprendemos nesse segundo ponto, queridos? Ser santo é estar pronto para o que Deus fará. Nós vimos no primeiro ponto, ser santo, devemos ser santo é ser diferenciado, é se diferenciar na nossa conduta, em todo o nosso procedimento. Nossa segunda lição é estar pronto para o que Deus fará. A terceira condição da santidade, ela é, e o tema do nosso ano, né? Ela é necessária para ver a Deus. Também não precisa abrir, como nós já lemos esse texto hoje, né, com a irmã Dileuza, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ora, queridos, Deus deseja compartilhar da sua presença. Deus mesmo, ele quis. Ele deseja compartilhar da sua presença. Deus quer uma grande família com muitos filhos e filhas. Mas para isso a santidade é condicionante. É necessário a santidade para que eu possa ver ao Senhor. Para que eu possa participar da família de Deus. É condicionante a santidade para que eu possa participar desta glória, desta presença do seu reino de forma plena, porque isso é o que o próprio Deus deseja. Que eu e você possamos participar desta glória, deste reino. E para isso, a santidade é condicionante. Eu preciso ser santo, querido. Isso não é uma simples opção. Ah, hoje eu não vou ser santo, não vou deixar para amanhã. Isso não existe. Eu preciso me diferenciar nesse mundo. É uma necessidade. E para isso, eu preciso da santidade. Eu quero que Deus haja na nossa igreja, eu quero que Deus haja na minha vida de forma plena. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Eu quero agir de Deus, busque a santificação, querido, na sua vida. Na nossa igreja. Vamos nos preparar para aquilo que Deus vai fazer. E eu quero participar dessa glória eterna com Deus. A santidade também é condicionante para que eu e você possamos um dia plenamente ver a Deus como Ele é, na sua plenitude. E o que aprendemos, queridos, com essa terceira condição? Ser santo é ser participante da santidade de Deus. Essa é a maior de todas as recompensas. Vale a pena me santificar. Vale a pena me sacrificar para ser santo como Deus é. Atender esse convite, esse chamado, esse mandamento. Sede santos. Concluindo, querido, santidade. Por que ser santos? Ora, porque Deus é santo.
Como eu vou me diferenciar espiritualmente na minha conduta? Como eu vou ver Deus agir na minha vida? Como eu vou participar dessa glória eterna com Deus? Já que Ele é santo. Então, por que ser santo? Porque Ele é santo. Quem me chamou é santo. Mas para quê? Para tudo, queridos. Para todo o meu procedimento. Seja a minha devoção a Deus. Seja nas minhas emoções, na minha conduta, nos meus relacionamentos, nas escolhas que eu faço, na minha forma de pensar. Deus é santo. Por isso eu preciso ser santo em toda a minha maneira de viver, em todo o meu procedimento, em todo o meu ser. Esse é o convite de Deus para mim e para a sua vida. Esse é o desafio de Deus. E essa santidade não é só um convite. Essa santidade é necessária. Essa santidade é condicionante para a obra que Deus quer fazer esse ano na nossa igreja, para o novo de Deus, para o novo de Deus na minha vida. Essa santidade é condição. Que Deus abençoe a sua vida e que essas palavras façam sentido no seu coração e venham iluminar a minha e a sua mente, não só como sentimentos, não só com sensações, mas que eu possa colocar esta palavra como espelho na minha vida e observar toda a minha maneira de viver, toda a minha conduta. Porque este é o desafio, ser santo em toda a minha maneira de viver. Este é o convite, esse é o desafio para a minha vida, para esta igreja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Deus e Pai, nós estamos aqui desafiados. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos convidou, nos desafiou. Ah, Deus, mas o Senhor mesmo está fazendo essa obra. O Senhor mesmo está agindo em nós. O Senhor mesmo está conduzindo, inclinando o nosso coração. Porque se depender de mim, se depender de nós mesmos, nós corremos para o mundo. Nós corremos para as nossas paixões. Ah, Deus, mas essa santidade é necessária. Essa santidade é condicionante para esta vida com Deus. E nós aceitamos esse desafio. Por quê, Senhor? Para quê, Senhor? Porque o Senhor é santo. E porque o Senhor fará amanhã maravilhas no meio de nós. Por isso, vem completar essa obra nas nossas vidas. Esse é o nosso desejo, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe, enriqueça a sua vida, que possamos aceitar esse desafio, esse convite, esse chamado de Deus, em nome de Jesus. Amém.